no God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Talking about you. Talking about you. Sexualidade. Que tema oportuno para falar com os jovens, pertinente, atual. É o grande dilema da juventude, é a grande dificuldade de lidar com a sexualidade. Na década de 60 nós tivemos o advento, nós tivemos a década da liberdade sexual, da revolução sexual. Ali nós tivemos o advento do anticoncepcional, do preservativo. Anos depois nós tivemos ali o Woodstock, que formou uma geração inteira, sexo, drogas e rock and roll. Então o sexo passou a ser algo comum e normal entre casais solteiros. Aquilo que algum tempo atrás era inadmissível e inexequível, passou a ser normal. A revista Veja publicou que 25%, mais ou menos, 30% de casais solteiros fazem sexo com o consentimento dos pais, com a aprovação dos pais e com a aceitação dos pais. Há, em alguns casos, até na casa dos próprios pais. E nós temos visto isso crescendo a passos largos, trazendo uma geração, fazendo dessa geração atual promíscua, libertina e imoral, levando a gravidez precoce e posteriormente toda a vida desta pessoa, desse casal, vai ser marcada precocemente. Só que esses dados, infelizmente, também têm adentrado a igreja, têm acometido os jovens cristãos. Nós temos visto fornicação dentro da igreja, sexo entre solteiro. Nós temos visto a gravidez também entre jovens solteiras dentro da igreja. E o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito para nós? Lembrando que eu vou dizer algo à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, que é saúde para nós, que é isso que está estampado na tua camisa, o Salmo 71, que é aquilo que deu sucesso para Davi, aquilo que deu completude para Davi. O que as Escrituras dizem? Nós devemos nos atentar para isso, porque nós não somos só ouvintes da Escritura, mas cumpridores. E quando você cumpre a palavra, ela não é um compêndio de normas e regras retrógradas, chatas, contos da carochinha. Não, são espírito e vida. Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Porque como purificará o seu caminho, ó jovem, Salmo 119, verso 9, observando segundo a palavra. Quando um jovem pratica, cumpre, entende a palavra, ele é poderoso, robusto, sábio, idôneo, justo. E a palavra diz o quê? Que toda forma de satisfação sexual fora do casamento compreende pecado. Veja bem, o desejo sexual é lícito. Ter atração sexual, ter desejo sexual, não é pecado. O sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é santo. O sexo foi criado por Deus. O sexo não foi feito só para procriação. Provérbios 5 diz: goza com a mulher da tua mocidade. Cantares de Salomão vai dizer ali a relação de Salomão com a Sulamita, e você vai ver descrições íntimas do casal. Só que o sexo só é permitido dentro das balizas do matrimônio. Então toda forma de satisfazer o desejo sexual que é lícito, de forma ilícita, é pecado. O desejo é lícito. Agora, satisfazê-lo
é o que pode ser ilícito. Então, a Bíblia prescreve que só se satisfaz o desejo sexual com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. E tudo que sai fora disso caracteriza prostituição. 1 TS 4:3, que é a vontade de Deus que vos abstenhais da prostituição. E o que é sexo? Prostituição. Toda forma de satisfação sexual fora do casamento. Casamento ato sexual entre casais solteiros. Casais solteiros, prática sexual entre casais heterossexuais. Jovem com a menina, menino com a moça. Toda prática sexual no tempo de solteiro, prostituição. Por que é prostituição? Gênesis 2:24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sobre ela, os dois se tornarão uma só carne. O sexo foi permitido depois do matrimônio. O matrimônio é monossomático. Mono, soma, corpo. Uma só carne. Quando o casal se casa, com a legalização do casamento, o firmamento do casamento, se torna uma só carne. Assim, não caracterizando o pecado quando é executado o sexo. Antes do matrimônio, ainda são dois. Então, se estes fazem sexo, violam um ao outro, caracterizando a prostituição. Quando é selado o voto, o compromisso com o matrimônio, já não são mais dois, se tornam um só corpo. Por isso, a prática sexual entre solteiros não é permitido segundo a Bíblia. E há estatísticas de pastores, e essas estatísticas eu roubei do pastor Hernandes Dias, estatísticas de pastores que dizem que a maioria dos casais casados, que já tiveram relações sexuais antes de se casar, são mais propensos à traição, ao adultério e ao divórcio. Casais que praticam o ato sexual antes do casamento estão pavimentando o caminho para a infidelidade conjugal. Outra coisa que traz o sexo entre solteiros: culpa, fardo, doenças psicológicas, emocionais. Não pense você que é tudo fácil, que é tudo bom. Há as consequências. E vai levar isso tudo para o matrimônio depois. E é dificílimo lidar com isso depois. Segundo, o que também caracteriza pecado: sexo extraconjugal. Primeiro, sexo antes do casamento, entre os solteiros. Agora, o sexo fora do casamento. O que é o sexo fora do casamento? Um homem que tem relação sexual com uma mulher que não é sua esposa. Uma mulher que tem relação sexual com um homem que não é o seu esposo. Pecado. Um homem só pode ter relação sexual com uma mulher, porque o casamento também é monogâmico. E esta mulher só pode ser a sua esposa. Saudável, santo, sacro, desfruta. Se sair do seu cônjuge, adultério, pecado. E nós temos visto que isso também tem se tornado comum. As pessoas adulterarem, divorciarem e se casarem de novo, dentro da igreja. Então isso deve ser muito bem analisado, estudado, e deve ser trabalhado na nossa juventude, nessa sociedade, para que não ocorra uma tragédia na família, porque o divórcio é uma conspiração, a infidelidade conjugal é uma conspiração contra o cônjuge e contra a família. E toda prática sexual, então, fora do casamento, com outro cônjuge que não seja minha parceira ou meu parceiro, pecado. Terceiro, prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, pecado. Muita gente diz assim, não pastor, peraí, tem um problema. O senhor disse que o sexo fora do casamento é pecado. Agora, dentro do casamento não é pecado. E se eu e meu parceiro nos casarmos?
O Estado está legalizando. Eu sou moça, casei com outra moça, então não vou estar cometendo pecado. Para se compreender casamento segundo a Bíblia, só pode ser macho e fêmea. Para haver a monossoma, para haver a união dos corpos, só se acontece com macho e fêmea. Casamento não se caracteriza com pessoas do mesmo sexo. Então, mesmo que o Estado legalize, segundo as regras e as balizas de Deus, aquilo não é caracterizado casamento. Então, se um homem se deita com outro homem, como se fosse mulher, Levítico 18, compreende abominação, pecado, prostituição. E isso é condenado pela Bíblia. Mulher com mulher, a mesma coisa, mesmo que o Estado legalize, o Senhor não legaliza essa união. Não é uma união de dois que se tornam um, pois essa sociedade, com macho e fêmea, também é pecado. Então são essas as práticas sexuais que devem ser evitadas pela igreja, pelo povo de Deus. Pastor, então como eu atendo o meu desejo? O desejo é santo, o desejo é legítimo, só de forma legítima o matrimônio. Ah não, pastor, mas eu estou muito novo e está difícil o negócio, e como é que vai? É o mal dessa sociedade que está despertando a sensualidade do jovem antes do tempo. Muita gente era para estar brincando de carrinho, de boneca, já quer namorar, já quer vestir roupa sensual e está despertando aquele desejo antes do tempo. Invariavelmente vai ser mais difícil lidar com esses casos até que estes assumam o compromisso do matrimônio. E nós temos então que atentar para isso. Se isso não for colocado em pauta, praticado, a igreja pode estar em imoralidade. Casais em fornicação, casais cometendo lascívia, casais ou jovens lidando com pornografia. Eu tenho dados ali, mas a indústria pornográfica, por exemplo, nos Estados Unidos da América, se produzem mais de 11 mil filmes pornográficos por ano. Os sites mais procurados em todo o mundo são os sites de pornografia. Eles têm milhões de acessos diários. E a pornografia violenta a consciência da pessoa, macula a consciência e está destruindo solteiros, casais, homossexuais, heterossexuais, porque a pornografia é uma forma de estimular a atividade sexual ilegítima. Ela estimula a atividade sexual solitária, masturbação, ela incentiva a atividade sexual homossexual, homossexuais e lésbicas, ela incita a prostituição, a traição, e muitos casais que não têm relação sexual sem o estímulo da pornografia. E isso está contaminando nossos jovens, está trazendo impureza para a igreja, deve ser evitado, porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Sede santos como o Senhor é santo. Sem santidade ninguém verá Deus. O que quer dizer ninguém verá Deus? Ninguém será salvo. Não sabeis que o vosso corpo não é proveniente de vós mesmos, mas do Senhor? Que o vosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo? Se alguém o destruir, Deus o destruirá. Como que se destrói o templo do Espírito Santo? Prostituição. Tem nada tem gente que usa fumar algo, isso está destruindo o templo do Espírito Santo. Não, o contexto está dizendo que a forma de destruir o templo do Espírito, prostituição. Então a igreja deve correr disso. Paulo diz, foge, Timóteo, dos desejos da sua mocidade. Paulo aos Coríntios, fugir da prostituição. Então ele nos manda fugir. Não vamos enfrentar, não enfrento porque eu sou forte. Não, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você é fraco, que a carne é fraca. Jó é um homem sincero, reto, íntegro e que vai de frente para o mal e se desvia do mal. Tem que correr. Lembra da mulher de Potifar quando veio pegar José? A mulher de Potifar pôs aquela seda vermelha,
José correu. Então, eu queria deixar essa primeira partezinha, eu já vou falar do namoro rapidinho, porque o tempo ainda está voando. Guarde o seu corpo. Guarde o seu corpo, sua mente, seus olhos da pornografia. Cuidado para não estar sós com a sua namorada, o seu namorado, num lugar sugestivo, propenso para a queda, porque os fornicadores não herdarão o reino dos céus, Paulo diz. Pastor, então como é que eu aguento? Como que eu controlo o libido, o desejo sexual? Primeiro, meu irmão, não procurando estímulo. Muita gente cai porque caça. Segundo, graça. Nós não somos como o mundo. Nós contamos com um artifício que o mundo não tem. Graça. O Espírito Santo nos dá a condição de suportar as tentações. Não veio sobre vós tentação maior que possais suportar, mas junto com ela escape. Guarde seus olhos, guarde seu corpo, guarde sua mente. Restrinja o seu relacionamento para aquilo que pode ser pecado. E guarde isso. O Senhor punirá, Ele é vingador dos que cometem prostituição. O que é prostituição? Toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio. Namoro. Rapidamente. Eu não sei porque ele só escolhe esse tema para mim, namoro. Outra vez que eu fui lá foi namoro. Namoro. Muita coisa complicada, né? Sabe qual que está sendo o mal desse tempo? Do modernismo, pós-modernismo. É o chamado namoro recreacional. Namoro recreacional. O que é isso? Namorar apenas por diversão. Isso é típico da cultura ocidental. Então, eu entro numa relação com o sexo oposto sem qualquer compromisso, apenas diversão ou satisfação carnal. Isso é a moda do último século. Isso é uma cultura ocidental, de 200 anos para cá. Em milênios, você não vai encontrar isso na história pagã e ímpia, muito menos na história cristã. Isso aconteceu agora. O que é o namoro recreacional? Sou pastor de uma igreja que tem quase 500 pessoas, 80% jovem. Aí você vê um casal, o raparigo tem 16, a mocinha 14, está lá a aliançona de prata. Pois não, vocês estão namorando? Sim, claro. Que bonito, né? Quando é que vocês vão casar? Casar? Você está doido? Nós não vamos casar, não. Não? Estão namorando para quê, então? Não sei. Talvez é forte o que eu vou falar. Pecado de lascívia. Eu não tenho qualquer intenção com essa moça. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou abusando do corpo dela. O namoro entretenimento. Apenas abrindo brechas para o pecado. Não tem compromisso do matrimônio. Não tem projetos futuros com essa pessoa. Eu estou me divertindo, me entretendo com ela. Tipo assim, olha, eu acordei 11 horas da manhã. Tomei aquele cafezão, fui dormir lá para as 3. Das 3 às 6h30 eu vou jogar Play 2, Xbox. Depois não tem nada para fazer, eu vou no cinema, eu vou sair com ela. Sabe o que é o pior? Esses números estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja de um povo cristão que tem a mente de Cristo, fruto do Espírito que foi ensinado. Sim? Sim, né? Que foi ensinado. E isso está sendo grande câncer da igreja. Porque presta atenção. Quando você entra numa relação e você não tem compromisso no matrimônio, aquela relação fica sem responsabilidade. O que é isso? Você vai levá-la de qualquer jeito. Então o que vai acontecer? Vai haver prostituição, vai haver pecado de imoralidade, porque eu não tenho compromisso de ter nada com aquela pessoa. Então o máximo que eu puder aproveitar dela, eu o farei. Consequências, quando há a separação do namoro.
os casais vão estar sujos, imorais. Invariavelmente uma das partes vai estar ferida emocionalmente, porque foi abandonada, irritada, traída, enfim. E vai gerar uma série de sequelas para aquela pessoa entrar num outro relacionamento, um outro cristão, já maculada, talvez caiu, já complexada, transtornada emocionalmente, partindo para aquele próximo relacionamento. Estatísticas também provam que casais cristãos namoram 5 parceiras sérias antes de casar. 5. Então, geralmente, não é, né? Geralmente, não estou dizendo todos, vão se casar dentro da igreja, já namorou 5 outros cristãos dentro da igreja. E quando vão para o matrimônio, já estão lá. Parte deles foi dividido com 5 pessoas. Está cheio de trauma, lembranças do passado, imoralidades, traição, violência, sequelas e sequelas. Destruindo assim a relação dela, que era para ser perfeita. Depois Jesus arruma, cura, liberta, claro. Mas depois aquele trabalhão todo, e em alguns casos, a colheita é quase que irreversível. A sequela é quase que irreversível, porque gerou aquilo de relacionamentos anteriores frustrados. Qual que é o padrão para nós? Um padrão saudável. Eu estou dizendo à luz das Escrituras, não me chamo de chato, de atrasado, por favor. Estou usando as Escrituras, não esse padrão social, cultural, moderno. É você entrar numa relação visando um matrimônio. É você entrar numa relação tendo responsabilidade. Para isso, a parte masculina deve ser homem. Aí, menina, vamos namorar aí, ó, eu tenho uma mountain bike, 50 conto. Para sair, nosso pai vai dar dinheiro. Não dá. Se eu sou a moça, tu quer namorar comigo? Vira homem. Então tem que ter condição de dar um suporte para aquela pessoa. E, óbvio. E a moça também ter um equilíbrio emocional para sustentar uma relação. Você já viu mulher quando briga com o namorado, falta da escola, não escreve, não estuda, não faz mais nada? Nem banho acho que toma, aleluia. Isso é mais com o homem, não faz barba, não toma uma marca, entendeu? Então, invariavelmente isso ocorre. Vise o matrimônio. Entre numa relação com uma pessoa visando o matrimônio. Então, essa relação, quando você tem como fim o matrimônio, será responsável, será madura, será respeitosa, será santa. Coloque as balizas das Escrituras nessa relação. Então, viva um namoro saudável, um namoro bíblico, um namoro equilibrado, sendo restringido, né, às suas áreas que levam à imoralidade, e trabalhe para o casamento. A nossa sociedade precisa disso. Todas as culturas, olhem bem, e seguir a Bíblia. Um homem começa uma relação com a mulher para o casamento. E você vai ver essas famílias sólidas, firmes, fortes, santas, debaixo da vontade de Deus. O contrário disso, famílias divididas, destruídas, gravidez precoce, divórcios e adultérios. Vamos nos preparar.